Olá pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula, módulo eletrônica básica. Dessa vez nós vamos falar sobre um componente aí chamado de resistor. Falamos na aula passada sobre a resistência e vamos dar sequência aí sobre um componente muito importante na placa, que faz o trabalho aí, o serviço de opor-se à passagem da corrente elétrica. Resistor, de suma importância na placa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele então. Lembrando que esse PDF ele vai estar disponível para vocês aí na aula, é só baixar e estudar, beleza? Resistor é um componente elétrico passivo que tem a função primária de limitar o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Para facilitar o entendimento, observe o exemplo da água passando em um cano representado na imagem abaixo. Neste caso, o fluxo de água é uma analogia à corrente elétrica, que flui em um circuito elétrico. Portanto, quando criamos uma resistência ao fluxo da água, a corrente irá se reduzir. A resistência elétrica, como eu já falei no vídeo passado, na aula passada, ela se opõe à passagem da corrente elétrica, limitando então o fluxo de corrente. Seguimos. Como eu falei na aula passada, né? É um circuito resistor ajuda a limitar a passagem da corrente elétrica, fazendo com que passe apenas o necessário para alimentar um outro componente, malha. Sua unidade de medida é o ohms, símbolo do ômega em letra grega, ou, como todo mundo fala, uma ferradura de cavalo. E simbolizado pela letra R. Então, toda vez que você vê R no esquemário elétrico, significa resistor. Símbolo do resistor no esquemário elétrico, tá? Parece um raio aí, ou assim, tá? Muito no esquema elétrico de celular, você vai ver esse símbolo aqui, ok? Parece um raio. Dependendo do esquema elétrico que você for utilizar, talvez um esquema elétrico que você baixa no Google, às vezes você vai encontrar o símbolo de um resistor e a letra L, o símbolo de um resistor e a letra C de capacitor, por exemplo, L de bobina. Nunca vai só pela letra, olha o símbolo, então você tem que gravar na cabeça o símbolo, que às vezes o esquema elétrico te passa uma pegadinha, é um resistor com a letra de um capacitor, vai sempre pelo símbolo. Deixei para vocês uma foto aí do esquema elétrico real, um esquema elétrico de um Samsung, um resistor, a localização 5905, setor de radiofrequência. Vamos lá, vamos explicar tintim por tintim aqui. Esse R significa resistência, resistor, certo? O 5905 é o número de localização desse resistor na placa, certo? Tem vários resistores na placa, então eles numeram o resistor para facilitar na localização. Esse 100K é o valor do resistor. Esse resistor tem 100 mil, K significa mil, 100 mil ohms, com tolerância para mais ou para menos, tolerância de erro de 1%. Então ele é um resistor praticamente perfeito na sua medição, ou 99K ou 101K, é a tolerância dele, ok? O tamanho do resistor 01005. Aqui também resistor na malha Tristar, R de resistor, localização 4002, 10K, já não é mais 100K, é 10K, com 5% de tolerância. Quando eu for substituir um resistor, eu tenho que observar o valor do resistor e, logicamente, o tamanho do resistor. Certo assim? Partimos, vamos adiante.
Para testar o resistor, devemos colocar o nosso multímetro na escala de resistência ômica. É o símbolo aí da ferradura de cavalo, como todo mundo fala. O símbolo de ômega. Este símbolo aqui, ó. Ok? Esse meu multímetro, observa que ele tem como você escolher a numeração que você quer testar. 20K, 200K, por exemplo, aquele lá que a gente viu de 100K, se eu colocar aqui em 20K não mede, ele mede de 0 a 20. 200K já mede 100K, né? Aquele outro que a gente viu é 10K, então 10K eu posso colocar em 20 para medir até 20K, então tem que me atentar para isso. Tem multímetros, lógico, que é automático, você só coloca na escala de ômega. Meu multímetro que eu utilizo aqui na minha bancada é automático. Eu coloco na escala de ômega, acabou, não preciso escolher a numeração, é só a escala. Na escala da resistência ômica, vamos encontrar algumas numerações. Devemos calibrar o nosso multímetro com o valor desejado para o teste. Como exemplo aqui, 100K. Então vou colocar o meu multímetro para medir 100K. No caso aqui, eu tenho que colocar 200 para medir até 200K. Beleza? Se eu colocar em 10, não vai pegar a medição. Esse resistor no esquema elétrico apresenta a resistência em 100K. Então devemos regular nosso multímetro para pegar esse valor. Vamos colocar nosso multímetro com o valor mais próximo do esquema elétrico. Nesse exemplo, vamos utilizar multímetro em 200K, aquilo que eu já venho falando. Lembrando que esse PDF vai estar disponível para vocês baixarem, tá? Tem multímetros, como eu falei, que é automático, então você só coloca na escala de ômega, a escala ômica, e ele regula automaticamente o valor. É só você medir o resistor que ele pega qualquer valor. É mais fácil de trabalhar com esses multímetros automáticos, né? Aqui ele fala que devemos colocar as duas pontas de prova do multímetro no resistor. Cada ponta de prova em um lado do componente. Assim vamos obter o número da sua resistência. Não importa o lado das ponteiras de prova no multímetro, tá ok? Vamos fazer isso aqui agora. O que acontece? Eu tenho aqui uma placa de um iPhone. iPhone 6 vou usar como exemplo. Deixa eu pegar aqui um resistor. Deixa eu pegar aqui um resistor. Como é que eu conheço o resistor? O resistor geralmente ele é pretinho, achatado e muitas das vezes bem pequenino. Mas para você não errar, é interessante você sempre ter o esquema elétrico. Esse aqui é um resistor aparentemente, pretinho, achatado. Aí o que nós vamos fazer? Deixa eu colocar meu multímetro aqui. Vou usar esse aqui por enquanto. É o multímetro que mais o pessoal tem aí, né? Deixa eu regular aqui. Vocês vão ver eu trabalhando com ele. Por exemplo, maravilha. Vamos ver aqui qual é o valor da resistência desse resistor. Deixa eu pegar aqui a minha Vocingir.
E o valor dessa resistência, deixa eu ver se é um resistor mesmo, se é um capacitor, o que ele é na vida. Aqui ele é um resistor. Resistor de localização 0803, tá? Vou clicar nele aqui para abrir então, assim onde ele está. Vou abrir aqui o PDF com o valor da resistência dele. Deixa eu encontrar esse resistor aqui. Resistor 0803. Se eu achar ele aqui. 0803. Onde ele está? Que eu não estou enxergando ele. Aqui. Resistor 0803. Esse resistor 0803, que é esse aqui, ó, na placa, ele tem uma resistência aí de 51.1K, 51 mil, certo? Certo, então. Nós temos que nos atentar que muitas das vezes pode ser que você encontre um resistor alterado, muito alterado. Eu não posso falar com certeza que aquele resistor está ruim. Entendo por quê? Um teste 100% para saber se o resistor está bom ou não é removendo ele da placa e testando ele fora da placa. Às vezes, ele na placa ele tem interferência de outros componentes que estão ligados na mesma malha. Então, peguei um resistor aqui, esse como exemplo é para dar 51 mil. Então peguei um resistor que está dando 20. Posso falar que está com defeito, não é? Não falaria que está com defeito? Certo? Eu vou tirar ele da placa e vou testar ele fora da placa. Fora da placa ele deu 51. Então se ele deu 51 fora da placa, ele está bom. Então é sinal que na placa ele está sendo interferido por outros componentes que estão ligados na mesma malha. Sempre cuidado. Vamos ver aqui quantos mil ohms ele tem. Então ele tem 51. Para medir 51, vou colocar o meu multímetro em 2K? Não. Em 20K? Não. Vou colocar em 200K. Então 200K. Maravilha. Vou pegar as duas ponteiras, preta e vermelha, não importa o lado que você vai testar. Você vai vir aqui, ó. E ele vai apresentar 44, 43K. A diferença tá um pouco grande. Vem aqui, ó. 48, eu virei a ponteira, já melhorou um pouco. Sempre faço dos dois lados, faço de um lado, depois faço do outro, invertendo a ponteira. 48, amigos. Lembrando que ele fala que tem 1% de tolerância. 1%, então 51 era para dar aí 50, não é assim? 52, então ele tem aqui 48.3.4. Ok, esse eu testei com esse multímetro. Vamos testar com o meu. Vou testar com o meu multímetro que eu utilizo na minha bancada. Vamos ver se vai ter diferença. Esse meu multímetro é automático, eu não preciso escolher o valor. Deixa eu colocar ele aqui para vocês enxergarem. Teste de diodo, teste de capacitor, teste de resistência, tá ali o símbolo de resistência. Eu vou pegar aqui as duas ponteiras ao mesmo tempo.
ele tem 48,49 K. Vou inverter a ponteira. Ele então tem 25, isso com a ponteira de um lado, do outro lado ele dá o valor mais correto. Ó. 38, diminui um pouco, 44. O que eu vou fazer? O valor está aparecendo, está aí diferente, né? O que a gente faz? A gente vai tirar esse resistor e vamos testar ele fora da placa para ver se fora da placa ele tem o valor exato. Se por um acaso acontece isso que eu estava falando para vocês, se algum componente da malha está interferindo na medição. Isso é normal, acontece mesmo. Bem pequeno, muito pequeno. Acho que eu até perdi ele aqui. Na ponta do meu dedo. Isso é piquititico. É nem um grão de mostarda. Vou melhorar o foco para vocês. Tá aí o resistor. Vamos medir ele fora da placa então. Ó, fora da placa é difícil pegar. Fora da placa ele tem 32 de um lado. Vamos virar a ponteira, inverter a ponteira. Sempre faça dos dois lados da ponteira, tá? Difícil. Ó, 32. Esse resistor ele está alterado. Olha, ele está alterado. Era para dar 51, está dando 32. Quando a corrente ela altera para mais, quando a resistência ela altera para mais, quer dizer que vai passar menos fluxo de corrente. Quando a resistência altera para menos, vai passar mais fluxo de corrente. Quanto maior a resistência, menor é o fluxo de corrente elétrica. Esse é o teste do resistor. Acabei pegando aqui com falha. Tá? Achou um resistor, encontra-se com um valor, presta atenção, encontra-se com um valor diferente do esquema elétrico, muito diferente. Remova ele da placa e faz o teste fora da placa. Se ele continuar com falha fora da placa, o problema está no resistor. Tem que ser trocado, beleza? Deu para entender como testar resistor? Espero que sim. Então vamos sequenciar aqui. Então você coloca a ponteira preta e vermelha, tá? Nas polaridades do resistor. Uma dúvida bem comum quando falamos de resistores é se ele tem polaridade. A resposta é bem simples. O resistor não tem um lado positivo e um lado negativo quando está fora da placa. Portanto, você pode inverter o resistor na hora de soldar. Igual ele está fora da placa aqui. Ele não tem positivo nem negativo, ele não tem polaridade, certo? Então eu posso inverter a posição dele. Ainda bem, né? Porque ele é bem pequeno. Imagina só ter que saber o lado certo, aí é complicar demais. Então ele não tem lado fora da placa. Quando a gente coloca na placa, a placa sim tem polaridade. Tem lá os pontos negativo e positivo. Não é assim? Quando solda o componente, ele se adequa com a polaridade da placa, das trilhas, das malhas. Então você pode inverter o resistor sim. Bom, a forma do resistor aí, galerinha, geralmente ele é pretinho e achatado. Antigamente ele vinha com uns números em cima dele, mas isso aí é notebook, é computador, que o resistor é um pouco maior. Os tablets antigamente vinha com esse número em cima, que é o valor da resistência, eu tinha que multiplicar isso aí.
Agora o nosso resistor não vem com o número em cima, a gente tem que ir para o esquema elétrico, é o esquema elétrico que vai falar para a gente aí o valor da sua resistência, igual aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o autorresistor. Ver se a gente acha um resistor fácil aqui. Por exemplo, aqui, ó. Resistor R de resistor 0,9 a localização, ele tem 1.33K. Olha o símbolo do resistor. Símbolo de um raio. Sempre lembra do símbolo. Tá na malha do codec, beleza? Aqui 1.33K com 1% de tolerância. Então ele tem que ser praticamente aí real o valor da sua medição com o que está no esquema elétrico. Lembrando que se ele tiver na placa, ele pode alterar. Muitas das vezes ele altera o valor quando está na placa. Outras vezes não. Então testa. Se o valor deu muito diferente, remova ele e faça o teste fora da placa. Beleza? Resistor. Vamos pegar alguns resistores aqui para vocês verem na placa como ele é. Vou pegar aqui uma placa de um Android. Por exemplo, ó, aqui nesse pequeno bloco, pretinho e achatado, resistor, pretinho e achatado, resistor, pretinho e achatado, ó, tudo resistor. Resistor é pretinho e achatado, não tem como errar. Vamos testar esses resistores aí. Deixar em 200K, porque eu não sei o valor deles, né? Tô sem um esquema aqui. Mas só para vocês terem noção. Coloca a ponteira, qualquer lado, ele vai dar um valor. Aqui deu. Vou colocar em 20K. $3.80. Inverti a ponteira, 3.80. Vamos ver no meu multímetro automático para ver se vai bater essa informação. Cadê meu multímetro? Chama ele, multímetro. Chamei o multímetro. Automático. Automático é mais fácil, né? 3.80, bateu a informação. Resistor de 3.80. Eu não sei se está bom ou não, porque eu não tenho um esquema aqui. Só estou ensinando vocês a medir, né? Vamos ver outro aqui, ó. $2.60. 2.60. Resistores baixos até. É assim que se mede um resistor, tá? Olhando, você já vê de longe quem é resistor. Pretinho, achatado e pequeno. Pretinho, achatado e pequeno. Mas sempre confere no esquema elétrico que ele vai estar denominado com a letra R. Beleza? Quando for trocar o resistor, é obrigatório trocar por um que a resistência seja idêntica. Beleza? Resistência e tamanho idêntico. Você pode procurar em outras placas. Por exemplo, não é porque é Motorola que tem que ser só em placa Motorola. Pode ser Motorola, pode ser Samsung, pode ser LG. Sendo o resistor com a mesma resistência, o mesmo tamanho, não importa a placa. Certo assim? Placa é placa. Resistor é resistor em qualquer placa. Não tem problema. Que vai interferir ao seu valor de resistência. Tá ok? Então o resistor ele está ali para se opor à passagem da corrente elétrica,
Tirou um resistor, amigo, coloca outro no lugar. Para com isso de deixar sem resistor. Você está fazendo com que a resistência da malha, que são resistores, né? O resistor que vai proteger a sua malha aí, ele não vai trabalhar direito, porque você tirou. Então era para ter 4, tem 3, tem 2, tem 1. Não, amigo. Tirou um componente e coloca no lugar. O componente não está ali à toa. Muito obrigado, espero que vocês entenderam o resistor. Vamos para a próxima aula. Até mais. Valeu!